Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e eu coloquei algumas palavras aqui meio provocadoras assim, né, para que a gente pensasse um pouco na nossa vida com isso aqui. E aí eu vou começar com você, Graciele. Eu queria que você falasse o que é paz para você. Paz. É. Primeiro é uma paz interior, independentemente se o lugar tem barulho, tem pessoas. Acho que a gente tem que estar bem com a gente em primeiro lugar, para depois pensar na paz no sentido do outro. Acho que no meu momento, estou super em paz, tranquilo com a minha consciência, e eu acho que isso para mim é uma paz. E dá para trabalhar com a paz, né, no local de trabalho, né, com os empregados ou colaboradores, como se diz hoje? É mais que necessário você praticar a paz. Porque quando você está no seu momento de liderança, situações adversas acontecem o tempo inteiro, né? Cada profissional ali, colaborador seu, vem com problemas de fora diferentes, energias diferentes, e de repente o que estava num ambiente super tranquilo pode virar um caos. E você, como líder, você precisa estar em paz, treinar essa sua paz interior, porque você é responsável também de fazer aquele ambiente ficar tranquilo. Né? Não adianta só ter ali, porque você, mesmo que, né, vamos colocar, os ânimos se aflorem, e isso acontece, né, é natural, claro. Você vai ter que ter sabedoria para poder fazer com que esses ânimos diminuam, não só pela questão do respeito humano, mas é uma questão harmônica também do ambiente da empresa, né, das relações de trabalho. Eu pratico isso muito dentro da empresa. Eu falo com meus colaboradores, a gente passa mais tempo junto do que com a própria família. Então, o ambiente de trabalho, quando você está nesse momento, né, a gente tem que ter esse respeito até muito maior, né, esse cuidado aí. Eu acho que a paz, em primeiro lugar, ela é assim, primordial para a gente dar conta das situações que acontecem toda hora. Bom, leveza. É possível trabalhar com leveza? Sempre tem que ter leveza para trabalhar. É o que complementando o que ela falou. Se você não tem paz e leveza, no sentido assim de levar a equipe junto com você. Ela falou dos conflitos, né? Se você chegar com mais conflito ainda. Porque assim, isso é perfil de liderança. Então tem aquele chefe que usa palavrão, que arruma aquela gritaria. Foi muito comum, né, no século passado. Né? As pessoas eram até treinadas para isso. Né? Exatamente. Então, assim, o funcionário, o colaborador, ele pode se ofender, ele pode ter uma desmotivação. Então, a liderança, quando ela traz a leveza, é cobrar, falar sem melindre, mas com respeito. Você pode falar o que você quiser com o seu colaborador, mas você tem que ter respeito. Primeira coisa que você tem que ter com o outro. E trazer assim, a calma na hora de conversar, tentar ter uma serenidade, para trazer uma certa leveza. Então, assim, o ambiente corporativo de trabalho, ele é um ambiente estressado. Né? Você imagina um hospital, uma pessoa que trabalha dentro do hospital. Exatamente. Então, você chega lá, você vê pessoas que sofreram um acidente, às vezes pessoas com câncer, e você vê que as pessoas que estão ali, elas têm uma linha, elas são, têm um tratamento bacana com o paciente, mas eles não perdem a cabeça, porque se eles começarem também a criar um tumulto ali, o que vai ser o hospital? Então já tem os problemas dos pacientes, a equipe está ali também. Então assim, dentro da empresa, eu penso assim, o líder, ele tem que liderar, motivar e trazer as pessoas para o seu lado, de forma leve. Tá. Dilma, não é muito para um líder, não, hein? Olha, é quase um super-homem, uma super-mulher. Não é? E aí, onde é que o líder chora? Onde é que ele chora? Escondido? Os travesseiros, Os né? travesseiros. Porque são pessoas também, né? São pessoas. Né? São. E aí, como é que se forma um líder hoje, para os dias de hoje? Assim? É um aprendizado contínuo. Um líder, eu acredito, não só está à frente de uma empresa, mas essa confiança em si mesmo, né? Porque somos gestores o tempo todo, né? Nós administramos o nosso tempo, administramos a nossa existência, a família, administramos. Então, como gerimos isso? E de que forma? Então, o líder é aquela pessoa que se conecta com aquilo que há de melhor em si e oferece isso para administrar o seu espaço.
o próprio e, como consequência, o de outros. Por que é importante a gente acessar, a gente trabalhar com a paz e a leveza? Porque é o que nos dá a garantia de que somos humanos. E por que a gente resiste tanto? A gente vai para a guerra, a gente quer ser pesado, às vezes uma colocação, mostrar que você sabe mais do que o outro. Eu acredito que fui professora, né, por 18 anos na universidade, e a educação, né? Eu não digo uma educação simplesmente em um banco escolar, mas essa educação que nos leva a conhecer-nos já quando crianças. Caso contrário, se eu convivo em um ambiente onde o macho é valorizado, a fêmea não é valorizada, a fêmea serve, o macho tem a liberdade de sair e de ser. Então essa educação vai me posicionando no mundo. Então eu tenho que litigar para sobreviver. Acabamos de dizer, né, não podemos expressar sentimentos. Os homens não podem expressar. Isso é uma fraqueza. E isso gera o quê? Agressividade, violência muitas vezes, porque é uma repressão. E de repente isso transborda de uma forma que pode se torne incontrolável. E quando nos formam como submissos ou submissas, da mesma forma. Então, a educação ela é muito sutil, muitas vezes. Não há necessidade de palavras. O exemplo arrasta. Vocês podem observar as crianças. Eu observo muito as crianças, como elas muitas vezes, elas simplesmente acompanham o que os pais dizem, o que os pais fazem, o que os pais oferecem. E nós pais às vezes não percebemos isso. E os pais não percebem. Temos umas atitudes, comportamentos em frente às crianças assim, não, ela não está entendendo nada. Exatamente. Então há uma grandeza, eu vejo aí a palavra educação, ela significa, em sua etimologia, saber ler desde dentro. Então é essa leitura própria. Eu tenho uma capacidade, você tem, eu estou admirada aqui, porque nós temos capacidades diferenciadas, mesmo que somos um todo, podemos compreender tudo, mas temos talentos diferenciados. Você está se realizando em sua área, com as joias, a criação, você com as bandeiras, você com essa excelência da comunicação. E essa diferença aí é a nossa grandeza. Então eu administro isso, né, da melhor forma possível. Então, saber fazer, ensinar essa leitura da grandeza que temos como humanos, é algo que eu tenho trabalhado muito com crianças, voltada para crianças. Porque se trabalho com as crianças, os pais terão que ler ou... Boa estratégia, né? A criança convence o pai mais facilmente, né? Então, tanto com os aromas, a inteligência emocional, a leitura de um livro para crianças, e isso cria uma outra consciência, né? Nós temos algo aqui que é fantástico, que é o cérebro, né? E o nosso cérebro nos dá toda a capacidade de ser, de existir, descobrir isso. Ótimo. Falou em consciência. Quando é que vem a sua consciência para trabalhar com joias? Como é que apareceu isso na sua vida? Olha, eu falo assim, a sensação que eu tenho, realmente, é que eu nasci dentro do segmento, porque é exatamente essa questão do espelho do pai e da mãe. Sim. Né? Mas nem todas as irmãs seguiram. Não, mas é uma paixão interna. Aí é você, né? Total. E o meu retorno com a Nobler foi por paixão. 100% por paixão. A empresa familiar nós encerramos em 2011. Sim. E nesse percurso foi ser mãe, né? Foi fazendo outros ofícios, mas focado em formação da minha família. Tá. Né? Que empreendedor, às vezes, a gente fica terceirizando. Não dá tempo, né? Agora está na hora. São opções, eu tenho que fazer minha opção. Exatamente. Né? Você fez o curso de administração também. Administração, isso. E quando eu retornei, eu estava me sentindo extremamente frustrada no mercado. Falei, gente, é aquilo que eu gosto. Não adianta tentar fazer outro tipo. Você tentou outras áreas. Tentei fazer outras coisas e não me senti à vontade, não me senti feliz.
E isso foi dentro, assim, a empresa do meu pai começou muito pequenininha dentro da nossa casa, então misturava essa questão da família com total. a empresa. Então a gente nunca sabia se era a empresa, se era família ou era empresa. Então eu recordo, eu tenho belíssimas lembranças que as pessoas passavam no corredor lateral e eu ficava na janela. Bom dia, fulano. Bom dia, ciclano. Bom dia, ciclano. Mãe, deixa eu ir pra lá. Não, minha filha, vai estudar. Vai fazer pra Você queria ir pro balcão. Você queria exatamente. Contato com as pessoas. Aí a mãe, não. E assim, eu fui crescendo, sabe? E vários colaboradores falaram, Graciele, você era sapeca demais. Você vinha, você tinha que bater um com o outro na banca e mexer com todo mundo. Então assim, eu criei esse laço por convivência. E ter os meus pais como espelho e querer estar perto deles. Sim. Tanto é que eu tive a oportunidade para ir para fora, não tive essa coragem, esse vínculo do umbilical com meu pai e com minha mãe é fortíssimo. Isso. Então, assim, não me deu essa coragem de bater asas. Então, acho que somando, sabe, essa questão de me espelhar, né, nos meus pais como pilares, da sabedoria deles, né, da arte deles fazer, porque, diferentemente de mim, meu pai era cravador. Meu pai era operador. Isso, ele põe a mão na massa, né? Põe a mão na massa. Meu pai foi um dos melhores cravadores em BH. Então é diferente da minha parte administrativa. O que é um cravador? Cravador é quem crava a gema na peça. Nossa, tem que então, conhecer assim, isso muito. é de forma individual. Hoje tem máquinas robotizadas que fazem esse ofício. Mas na época do meu pai não existia. Né? Então, assim, ele virava a madrugada fazendo essas cravações. Então, assim, eu acho que ver esse ambiente, sabe, assim, deles executando, e eu fui tomando paixão, vendo uma coisa bruta sendo transformada por uma coisa preciosa, e de repente você pegando um cliente, chegando, e ele se encantando, porque a joia te traz todo esse momento, todo esse lado emocional, não é apenas um adorno ali. Então, aquilo ali foi me encantando, e automaticamente a gente foi entrando, né, as filhas foram entrando para trabalhar, e aí essa paixão ficou de vez e eu voltei realmente por gostar, ter prazer. Muito bom. Mas aí você volta também com uma outra visão de negócio. Totalmente. Como administradora, né? Você falava aqui com a gente, né? Exatamente. Você tem um controle do processo como um todo. Aí, como um né? todo. É totalmente diferente. Nós tínhamos o foco voltado para atacado e exportação. Hoje a Nóbrega está 100% focada no varejo e no online. E são dois caminhos completamente diferentes que nós não tínhamos experiência nenhuma, né, na nossa história passada. Isso. Porque vocês estão em contato com o público agora direto, né? Agora agora. E eu estou vendo assim que realmente são caminhos completamente diferentes. Então a gente está estudando muito, aprendendo, porque lidar com pessoas requer várias outras habilidades aí, que quando você está com o processo, né, vamos colocar assim, de bastidor, né, porque nós éramos 100% nós éramos bastidores, nós alimentávamos nas lojas. Isso. Então você faz assim, uma venda de um contato com você, eu estou abastecendo um monte. Né? Agora com varejo não, é pontual. É cada pessoa ali, ela tem, né, a sua mesma importância que a segunda. Isso. E eu preciso de muitas pessoas para que o negócio funcione. O negócio funcione. Então os conflitos não são só internos, o cliente também é conflito, também, né? Também porque a gente acaba virando um psicólogo. Porque a gente, né, tem que absorver a história do cliente, principalmente que a Nóbrega está se especializando nessa questão do produto personalizado. E o produto personalizado exige essa escuta. Eu preciso entender de você exatamente aquilo que te espera, que você espera. Não é só simplesmente eu quero um anel de formatura. Não, hoje não é um anel de formatura. Eu quero um anel de formatura, mas eu não quero emblemas. As pessoas não querem ficar com aquele anel de formatura tradicional. Não, eu quero um anel, mas a minha pedra conceitual era verde, mas será que tem outros tons de verde? Quero um diferencial, eu quero um né? diferenciado. Eu não queria oval que todo mundo tem, eu queria um quadrado, eu queria um retangular, eu quero um triangular. Você vai tentando escutar e você precisa absorver isso que o cliente quer para você pegar e transformar aquilo na entrega, né? E a entrega é sensacional. Na hora que o cliente recebe, é lindo. Eu acho que é isso que me emociona, sabe? Essa vontade. Eu amo o processo, mas a entrega... E por falar na entrega, Graciele, eu preciso colocar aqui, né, que realmente, sim, olha que barato, você fez uma leitura e trouxe para mim, que delicadeza, um pingente escrito jornalismo. Sim. Olha isso aqui, gente, é de uma delicadeza, fiquei muito surpreso, muito feliz, mas muito surpreso mesmo.
mas aí é a leitura do outro, né? Sim, exatamente. Muito obrigado, viu? É entender aquilo que vai fazer parte da sua historinha. Não, legal. E o jornalismo precisa ser muito valorizado. Sim. Apanhando muito aí. Né? Vamos lá, vamos entrar numa outra história aqui, né? Que vai bater um pouco com essa, porque tem a questão da família, né? Mas eu achei interessante quando eu falei assim, vende bandeira na feira, né? Você falou, não é só bandeira, não. E não é só na feira. Como é que é o negócio hoje? Como é que é? Então, na verdade, a feira hippie, a gente acabou saindo da feira. Uhum. Quanto tempo vocês ficaram lá? A gente ficou lá uns 3, 4 anos. Sim. Vendendo bandeira. Vendendo bandeira. Só que aí teve alguns problemas de China, o pessoal começou a trazer bandeira da China para vender lá, então acabou que a gente saiu da feira. Só que o aprendizado que a gente levou, que a feira trouxe para a gente montou um stand, um showroom, onde a gente fabrica e a gente está atendendo lá. Então, bem diferente o negócio. Bem diferente. Então, igual ela mudou também. Exatamente. Né? A gente criou uma estrutura profissional, um galpão com máquina, com tudo. Uma sala para atendimento. Quantos funcionários? Hoje a gente está com 10 funcionários. Muita gente. Uma equipe assim, até relativamente pequena, Sim. porque a minha equipe ela é de alto desempenho. Eu tenho uma equipe lá maravilhosa. Então, especializada, né? Especializada. Não é qualquer mão de obra, né? Não é qualquer mão de obra. E a gente tem a parte que é mais robotizada, né? Claro. Então, assim, a gente tem um bordado manual, a gente borda letra por letra na mão, mas a gente tem a parte que já é eletrônica. Então, a gente desenvolve no computador, faz a impressão, faz a calandra, faz a impressão no tecido, entendeu? E entrega para o cliente. Então, assim, a gente consegue entregar um produto assim, com 32 horas. A gente consegue entregar, desde o desenvolvimento até a entrega. Sim. Então, assim, é rápido. Mas eu tenho cliente que já é exigente, que é a questão do poder público. Poder público... Você tem que participar de licitações, cheio de regras, né? É muito exigente. Então, você tem que atender a norma técnica brasileira, que é a BNT, específica para confecção de bandeira. A costura tem que ser dupla. Tem uma série de coisas que a gente tem que atender. Medida, a gente tem que atender a medida na risca. Isso. E o bordado. Então, assim, geralmente, o poder público é mais tradicional. É igual aquele mineirinho assim, tradicional que não quer mudar. Então, assim, a bandeira bordada. E isso tem um custo, né? Claro. Fica um pouco mais caro, mas assim, dura mais também, né? Nem tanto. Sempre. Nem tanto. Porque o que define a durabilidade da bandeira é como você vai usar. Boa. É o uso. Como que você vai usar. Porque o tecido, ele tem que atender ao número de tramas. Então, assim, ele tem um padrão. Ele tem um padrão. Ele é feito um teste de qualidade nele. Então, ele tem que atender a BNT. Então, assim, como você vai usar a bandeira? Você vai colocar ela no telhado de casa, aí vai ficar intempérie, chuva, sol, vento. Então ela vai durar menos. Sim. Agora você vai comprar uma bandeira... Uma escola, por exemplo. Uma escola, ela vai ficar quietinha ali dentro, no local coberto. Ela vai durar anos. Ou alguns dias, ela vai estiar em alguns dias só, né? Então, assim, é um uso momentâneo, mas ela não vai ficar ali flamulando. Porque porque a bandeira, ela trabalha. Literalmente, ela está trabalhando quando ela está hasteada. Então, o vento, é bonito que trabalha. É bonito que ela trabalha. Inclusive, tem cliente nosso, eu não vou falar o nome, mas eles instalaram um mastro no fundo da empresa. E não tem vento. Não tem vento. Aí tem um prédio, aí no fundo tem um arrimo. Isso, e o muro ficou... E o mastro ele ficou entre o arrimo e o prédio. Não venta. Então a bandeira ela não trabalha. Não trabalha. Não tem como vai ter que comprar um ventilador. Exatamente. Porque é bonito, isso dá emoção. Legal, quando você vai instalar a bandeira, você tem que olhar isso tudo. A questão do vento, a posição que vai ficar o mastro. Vocês acompanham isso também? A gente tem a parte técnica que faz a instalação e faz todo o processo, desde a produção até a instalação. Muito bom. Entendeu? Arley, qual que é a bandeira mais difícil de fazer? A de Minas ou a do Brasil?
A do Brasil. É mais complicado? No processo manual, bordado, você tem que pensar o seguinte, você vai bordar o ordem e progresso, você vai bordar as 27 estrelas de um lado e do outro. Aí depois você tem que prender o globo. Você tem que fazer ali a costura do losango. A bandeira de Minas é um triângulo com a frase da bandeira. Então não tem muito segredo, entendeu? Ela tem o seu grau de dificuldade, mas a bandeira do Brasil ela é bem mais exigente na hora de montar. Que outro tipo de bandeiras que aparecem aí são muito comuns para você, assim, pedidos? Então, as bandeiras ela é muito sazonal. Então, agora nesse início de ano, a gente teve o carnaval. Então, a gente produziu bandeira flâmula, bandeira para a escola de samba, aqui de Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro. Estandarte, vocês fazem também? Estandarte também, nossa, fazemos estandarte. Muito estandarte em Belo Horizonte, muito os blocos. Rico, né? Não é? Rico. E é bonito. Fizemos vários estandartes aqui para BH, vários. Então é muito sazonal. Agora que o carnaval passou, então agora o poder público ele já começa a ter uma demanda maior. Perfeito. Então é poder público, escola, polícia militar. Públicas, a polícia militar assim, é uma instituição que demanda muito de estandarte ou de bandeira, entendeu? E futebol? Futebol tem a questão do royalty. Tá. Entendeu? Que aí te limita, né? Limita. Assim, hoje eu estou trabalhando com bandeira de time, mas quando é demanda dos próprios times. Então, por exemplo, o Atlético Mineiro. Eu quero fazer uma bandeira para colocar lá no Labareda. Então, a gente vai atender a demanda do clube. A demanda do clube. Agora, bandeira para vender, assim, a gente não tem o direito, né, de usar a marca. Então, assim, a gente evita ao máximo de fazer. Sim. É só quando tem uma personalização, às vezes a pessoa quer que coloca... Claro, uma torcida organizada, por exemplo. Aí a gente faz, entendeu? Isso. Mas a gente evita fazer. Claro. Bandeira de país, as pessoas pedem? Você fala do Canadá aqui, né? Então, bandeira de país. A gente tem uma demanda muito grande por bandeira de país aqui no Brasil. Muito. Consulado, as igrejas evangélicas, elas demandam muito bandeira de país, porque... durante o culto, eles têm um ritual, né, de orar pela nação que está em dificuldade. Tá. Então, assim, a Lagoinha, especialmente, ela tem essa cultura. É verdade, tem várias bandeiras ali na Você porta, vai lá dentro, né, da Lagoinha, na entrada. Na igreja principal deles, é lotado de bandeira. Lotado. Você tem Rotary Club também, né? O Rotary Club, a maçonaria. Sim. A maçonaria também, ela demanda bastante estandarte. Então, assim, é muito segmentado. Tem a segmentação, mas assim, é bem diversificado o mercado, entendeu? Sim. Brasão de família, já procuraram fazer isso? Sim. O brasão de família, as famílias mais tradicionais, né? Não é? Você tem uma demanda, mas é muito baixa. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, ela é baixa essa demanda. Ela não... Mas aí você entra na heráldica, né? Começa a discutir a história dos brasões, entendeu? E o geógrafo gosta disso também. Eu gosto. Vou te dar uma dica, você trabalhar aí para que as pessoas tenham o mesmo patriotismo que os americanos têm, para que a gente realmente levante a nossa bandeira, não é só na época da Copa. Isso. Exatamente. Isso mesmo. Porque na época da Copa todo mundo veste com muito orgulho. Você vai nos Estados Unidos, todas as casas O cinema americano tem isso, né? Ele mostra sempre as bandeiras nas casas. Né? Com muito orgulho, né? Eu acho que você podia fazer essa campanha, né? Para poder vai aumentar... o viés político. Esse é um problema, né? Hoje, uma linha tomou conta, né? O que acontece? A bandeira nacional é tida como a quarta bandeira mais feia do mundo. Não sei se você sabia disso. Eu não sabia disso. Depois a gente entra nesse assunto. Ela é tida como a quarta mais feia. Mas, tirando essa estatística, esse levantamento, a bandeira nacional ela é um símbolo de todos. Então, assim, temos que honrar a nossa bandeira, independente do viés político. Sim. A bandeira, ela representa a nossa nação. Muita além. A nossa nação. Política. Independente, né? Independente se é partida de A ou de B. A questão é que eu concordo com você que os Estados Unidos existe tradicionalmente
uma cultura, muito o rito da bandeira. Então você chega lá, todas as casas têm uma bandeirinha, tem um adesivinho da bandeira. Nós não temos essa cultura. Isso aí é uma questão de construção mesmo. De educação, uma questão de construção que a gente não vai conseguir mudar agora. Mas isso é uma construção que todos nós temos que fazer. Espera aí, nós estamos terminando esse intervalo, mas eu preciso saber quais são as bandeiras mais bonitas aí. Como é que é esse negócio? Então, existe um ranking que tem a pontuação segundo tem uma ciência que chama vestilografia. Essa ciência é uma ciência que estuda as bandeiras. Então, segundo ela, você tem o critério para falar se a bandeira é bonita ou se a bandeira é feia. Eu, particularmente, acho a bandeira do Brasil linda. Sim. Então, mas o critério... Mas, segundo o critério, ela é uma bandeira que ela é muito carregada, ela tem muita informação. Muita informação. Na hora que ela está flamulando, na hora que ela está trabalhando, você não consegue ler o que está escrito na bandeira. Então, faz sentido, a bandeira, né, nesse critério. A bandeira, como ela é considerada bonita, uma bandeira assim que de longe, no mastro, você consegue entender, você consegue comunicar com a bandeira. O símbolo está muito claro. Exatamente. A dos Estados Unidos também não deve ser muito fácil, né? Então, a dos Estados Unidos, ela eu não lembro o ranking, depois no intervalo eu olho. Tem isso, tem. Isso está disponível na internet, as informações que eu estou trazendo estão disponível na internet. Inclusive o ranking aí da bandeira do Brasil. Dos Estados Unidos? Então, a bandeira dos Estados Unidos, ela é uma bandeira assim, que ela é fácil de identificar. Eu não sei a posição dela, mas é uma bandeira fácil de identificar. A do Brasil também porque assim, ela é única. Cores, ela é única. No mundo inteiro não tem outra bandeira igual a nossa. Então, ela se tornou fácil de identificar por causa disso. Mas, se você for seguir o critério da ciência, ela já não tem. Eu entendo o critério, mas protesto. Muito bom, legal demais. Mas não concordo. Respeito, isso, mas não concordo. Bom, chegou a hora de mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais BH Todo Dia, tá bom? Valeu demais. Maestro, nossos comerciais, por favor.